Olá, irmãs Déboras, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Jaguaraci, sou Débora aqui da cidade de Feira de Santana e estou aqui para compartilhar com vocês uma breve reflexão sobre o tema do Desperta Débora esse mês, que é Florescer no Deserto, que está baseado no livro de Isaías, capítulo 35, versículo de 1 a 3. E o capítulo 35 de Isaías inicia falando sobre deserto. E quando nós ouvimos falar da palavra deserto, sempre nos denota um lugar seco, quente e difícil. O deserto também ele é comparado a um lugar de dor, ou também é comparado a um tempo difícil que alguma pessoa esteja vivendo, que alguém esteja vivendo. Sempre quando nós ouvimos o deserto, sempre dá aquela ideia de que é um local onde não há muita vida, é um local quase improdutível, um local que ninguém quer ir, não é? Não é um local que a gente deseja ir, é o deserto. Então, o texto começa a falar que o deserto e a terra sedenta se alegrarão, o ermo exultará e florescerá. Então, o ermo tem a ver com um lugar vazio, sem movimento. Então, a palavra de Deus diz aqui que esse lugar, o deserto, ele vai se tornar um lugar que vai florescer, que vai gerar vida. Será um lugar que será diferente do que a gente pensa. Porque nesse deserto, que é comparado a um lugar sem vida, a um lugar hostil, a um lugar de dor, ele florescerá, ou seja, haverá uma transformação. Porque o texto diz que vai florescer, ou seja, indica que há um caminho, que haverá uma produtividade, que o deserto ele não será mais um ambiente para a morte, ele não será mais um lugar improdutivo, mas será um lugar onde haverá alegria. Então, se você continuar lendo, ainda no versículo 2, na parte B, diz: A glória do Líbano, a honra do Carmelo e Saron lhes serão dadas. Eles verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Então, lá no deserto, que será transformado, haverá uma grande mudança, haverá uma grande beleza e haverá uma grande fertilidade, porque o Senhor habitará naquele lugar. E chegando no versículo 3, diz: Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos vacilantes, ou seja, nos levando a nos preparar para estar no deserto que florescerá. Então, o deserto também, quando nós ouvimos falar do deserto, que é um lugar onde vai forjar o caráter da pessoa. Se é um lugar de dor, é um lugar onde a pessoa vai aprender mais de Deus por meio da dor. É um lugar que, ao mesmo tempo que não é agradável, a situação de deserto, que é dificuldade na vida de alguém, ela vai ser favorável porque vai forjar o caráter daquela pessoa e vai fazer com que aquela pessoa ela seja alguém que fique aos pés do Senhor e que se achegue mais a Deus, fazendo do Senhor o seu Salvador, aquele que está com ele. Então, o deserto tem a ver com treinar, com nos moldar, com nos fazer com que nós venhamos olhar para Deus e que nós venhamos perceber que a nossa força não vale nada, mas sim a força de Deus. Então, o capítulo 35 de Isaías, do versículo 1 ao 3, tem uma mensagem de esperança e nos estimula a vivermos fortalecidos no Senhor, porque o deserto ele florescerá. Então, trazendo para nossas vidas hoje, irmãs, hoje, dia 14 de setembro de 2023, faz um ano que eu perdi a minha mãe, que mamãe faleceu. Eu e mamãe, nós tínhamos planos. Eu sou a única filha no meio de 4 homens, então nós duas éramos mais ligadas. E quando mamãe faleceu há um ano atrás, eu nunca imaginava que eu sentiria uma dor tão grande na minha vida de não saber que eu não veria mais ela. Então foi muito difícil para mim passar os dias e dias e dias sem acordando de manhã e não ouvir o bom dia dela pelo WhatsApp. Dela dizer: filha, bom dia, Deus te abençoe. Então, hoje, 14 de setembro, faz um ano que eu não tenho uma mensagem dela dizendo: filha, Deus te abençoe.
tenha um bom dia, tenha um bom trabalho. Então, eu vivi um momento difícil na minha vida. Eu vivi momentos que eu achei que minha cabeça ia acontecer algo terrível. E eu passei momentos tão difíceis depois dos dias que houve que ela foi enterrada e tudo mais. Quando eu voltei para casa, aquele vazio imenso tomou conta de mim. E quando eu fui na casa dela, o vazio ainda aumentou muito mais. E eu clamei o socorro do Senhor, porque só Ele poderia me ajudar naquele momento de luto e de dor. Então, eu estava vivendo um momento difícil para mim. Eu estava vivendo um momento que eu achava que eu não ia suportar, porque o inimigo trabalhava veementemente para tomar a minha mente, tomar o meu interior, tomar a minha vida, a minha alma, porque a dor da falta de uma mãe é terrível. Eu e mamãe, nós tínhamos encontros juntas, nós saíamos, nós íamos aos lugares aqui na nossa cidade, no shopping. Eu tenho várias fotos, algumas fotos com ela nas redes sociais, com ela passeando em restaurante, e depois eu não tive mais ela. E nesse momento de dor, nesse momento que eu me sentia sozinha, um vazio, o inimigo ele trabalhava para tomar a minha mente, para me tornar uma pessoa doente, dependente de remédio. Mas eu clamei ao Senhor, aquele que floresce no deserto, aleluia. E o Senhor me visitou de uma forma tremenda. Aqui na minha própria casa, enquanto eu estendia a roupa e conversava com Deus, no meu quarto de guerra, olha, irmãs, o meu quarto de guerra é a pia lavando louça, o meu quarto de guerra é quando eu estou varrendo a casa, o meu quarto de guerra é quando eu estou botando a roupa na máquina, o meu quarto de guerra é quando eu estou arrumando o roupeiro, quando eu estou arrumando a casa, eu estou conversando com meu Deus. Então, quando eu estava ali colocando aquelas roupas no varal, eu clamei pelo sangue de Jesus, que ele tirasse todos aqueles gatilhos da minha mente, que ele me libertasse daquele momento, porque eu tinha que entender que Deus levou minha mãe porque foi o melhor para ela, porque Deus faz o melhor, e eu não poderia viver aquela vida achando que estava tudo errado, que não era para ela ir. Não, eu tinha que entender que o melhor de Deus era ela estar com ele, porque era isso que ela pedia nas orações. Ela dizia: Deus, eu não quero ficar sobre uma cama sofrendo, dando trabalho a meus filhos, já chega a minha luta aqui na terra, me leva, Deus, eu estou preparada. E eu nunca disse amém a uma oração dela. Mas o Senhor me visitou de uma forma tremenda e não permitiu que o inimigo tomasse posse da minha mente e me deixasse uma mulher adoentada, dependente de remédios para poder viver. Jesus, ele floresceu na minha vida, floresceu e não me deixou morrer espiritualmente, não me deixou ficar doente psicologicamente. O Senhor me fez florescer no meu deserto. O Senhor me deu alegria, o Senhor fez uma mudança, o Senhor trouxe beleza, o Senhor trouxe fertilidade de alegria na minha vida, porque Deus, ele ouve aquele que clama por ele de todo o coração, porque eu cria que só o Senhor poderia me livrar dessa situação de luto, só o Senhor. E assim ele fez, minhas irmãs. Deus, ele faz florescer no deserto. Se você, minha irmã, está passando por alguma dificuldade, clame a Ele. Clame que o Senhor, ele ouve. Ele sabe, conhece você e Ele vai fazer o melhor em sua vida. O Senhor é fiel, o Senhor é bom, o Senhor é aquele que faz a mudança nas nossas vidas e Ele nos ajuda a vencer uma vida, a ter uma vida de vitórias. Pode até estar difícil aí, minha irmã, mas o Senhor vai fazer florescer nesse teu deserto. Se seu filho, minha irmã, está desviado como o meu, vivendo uma vida que você nunca ensinou a ele, andando em caminhos que você nunca levou, entrando em lugares que você nunca ensinou, saiba que Deus vai mover, Deus vai trazer vida no deserto, Deus vai trazer vida, Deus vai converter o meu filho, o seu filho, minha amada. Não desista de orar, não desista de clamar, não permita que o inimigo tome conta da sua mente, trazendo coisas negativas. Lute contra isso, clame ao Senhor e Ele fará florescer no teu deserto. O Senhor é fiel e Ele fará remover para todo sempre toda raiz de amargura, toda tristeza, todo medo, todo laço de inimigo, todo gatilho na sua mente vai cair por terra em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor, amadas. Amém.